A leitura bíblica que servirá como base da mensagem para hoje, vamos encontrar no Santo Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 28. A palavra de Deus vamos encontrar no Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 20, do versículo 25 a 28. Em reverência ao Santo Evangelho, convido a congregação para se colocar em pé. E a palavra começa assim dizendo, São Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra do Senhor. Oremos, irmãos e irmãs. Nosso Deus, nosso Pai, Tu que criaste os céus e a terra e por amor enviaste o Teu único Filho amado Jesus. Venha, Senhor, e usa-me. Estou preparado, Pai, para ser usado por Ti. Essas pessoas nesta igreja, fonte de água viva, não vieram, ó Pai, ouvir o pastor Mateus, mas vieram Te ouvir através de mim. Por isso estou preparado, Senhor, usa-me como vosso instrumento, para que a Tua honra e a Tua palavra seja edificada. Venha, Senhor, e fala livremente, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Mamães, se em casa não tem panela para cozinhar e há fome e só tens fuba, peixe, tomate, cebola, alho, não tens panela, as crianças estão a chorar, o que a mamãe vai fazer? Consegue preparar comida? Então a panela serve para quê? A panela serve? Se você tiver a panela e guardar na banca ou guardar no baú, com esse problema ajuda alguma coisa? Então a panela é usada para quê? Para servir. Meus amados, essa é uma experiência muito importante que eu quero trazer. A panela é comprada para servir na cozinha e sustentar a necessidade da família. Nenhuma panela fica na cozinha de enfeite. Até mesmo aquelas pessoas que compram panela só para enfeitar, porque é muito bonita, mas chegará um dia que vai aparecer uma visita especial que ela vai querer cozinhar naquela panela. A panela não está na cozinha de enfeite. A panela está na cozinha para servir. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa mensagem curta para hoje tem como tema: o filho não veio para ser servido. O filho não veio para ser servido. Podem repetir, por favor? O filho não veio para ser servido. Meus amados, eu preciso falar convosco, e a mensagem que Deus colocou no meu coração para mostrar o porquê que o filho não veio para ser servido. Se acompanharam bem a leitura que nós fizemos, há uma grande discussão entre os discípulos. Quem é maior do que quem? Quem é mais importante do que o outro? E Jesus, ouvindo a discussão, lhes dá a resposta através dessa experiência. Eu mesmo, que sou Deus, Filho de Deus, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Meus amados, Cristo foi enviado por Deus na terra
não para fazer enfeite na terra. Jesus esteve aqui no mundo como essa panela na cozinha. Deus tinha um propósito com a vinda de Jesus no mundo: salvar a humanidade, usá-lo como sacrifício para poder salvar a humanidade. Por isso é que Jesus chegou à conclusão: eu mesmo não vim para ser quê? Servir, mas vim para servir. É para esse fim que Deus, meu Pai, me enviou na terra. Ele não me colocou no mundo para poder ficar sentado e receber honras, não. Agora talvez podemos entender por que Jesus não entrou em cavalo em Jerusalém, entrou com o animal mais humilde, o burro, não é isso? Para ele mostrar: eu não estou a entrar para ser rei na terra, mas eu estou a entrar para salvar, estou a entrar para servir. Meus amados irmãos, nós fomos condenados à morte eterna. E Deus tinha um plano: salvar a humanidade. E é nesse salvar a humanidade que Ele envia o seu Filho ao mundo. Não para ser servido, mas para quê? Para servir. E Ele não serviu apenas pregando a palavra. Ele serviu curando as pessoas. Ele serviu até na cruz. Ele aceitou ser condenado. Transportou uma cruz pesada que não era para ele. Aceitou os pregos entrarem na sua carne, porque ele estava a servir. E mesmo com dor, o sangue que já saía no seu corpo, ainda serviu. O ladrão ao seu lado, que reconheceu que estava no pecado, ele lhe disse, com pouca força que ainda sobrava nele para servir, ele disse: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Meus irmãos, eu lembro quando viajava no Zanda, nas aldeias, em tempo de guerra, eu olhava para aquelas mamás que vinham para cozinhar para os pastores, naquelas lenhas, e você olhava para aquela panela toda cansada, preta, mas aquela panela saía de lá coisa gostosa. Era ginguenga de cabrito que ela cozinhava lá naquela panela. A galinha batida saía naquela panela. Era uma temperatura forte que aquela panela suportava. Quando ela desse conta que a temperatura está a reduzir, aumentava mais a lenha. A panela não reclamava, simplesmente servia. E quando a comida estivesse pronta, mesmo depois dela tirar para fora e colocar na mesa para a gente comer, a panela não reclama, que eu fiz muito trabalho. A panela, mesmo depois daquele fungo que bateram, colocam lá água. A mamãe não lavava ainda porque está preocupada a atender os pastores que estão a comer. A panela está lá na cozinha, cheia de resto. Ela não reclama? Não reclama. Ela podia ficar ainda na conversa, dançar com as outras, e só ia lembrar da panela. No dia seguinte temos que voltar a cozinhar. É que ela pega na panela e começa a lavar, coloca lá na tambari, naquele sítio onde que eles chamavam para a água jorrar, já esqueci o nome. Mas dia seguinte aquela panela não reclama. Vão lhe tirar de novo, vão lhe colocar naquelas lenhas ardentes. Ela não entrou aí preta, não. Aquela panela, quando o fabricante fez, estava a brilhar. Estava ou não estava? Mas durante muitos anos na lenha, mesmo fregando com a areia, a panela começa a ganhar uma outra cor. Uma cor que é preta. Mas ela está a reclamar? Sabem por que a panela não reclama? Porque ela foi fabricada para servir. É a natureza dela, servir, meus irmãos. Nós fomos salvos, meus amados, para servir, para fazer o bem. É a natureza do cristão fazer o bem. Nós não podemos reclamar pelo bem que estamos a fazer. Com fome, sem fome, com doença, sem doença, criança doente em casa, emprego, sem emprego, filha que não está a conceber, nós não podemos deixar de fazer o bem.
porque nós fomos feitos para fazer o bem. O sangue de Cristo é o sangue que nos purificou e nos ganhou, nos comprou, não para ficar na igreja, fonte da água vida, de enfeite. Nenhum cristão está aqui sentado de enfeite. Vocês estão aqui a ganhar fogo para ir lá fora fazer o quê? O bem. Essa é a vossa natureza, meus irmãos. Se sair daqui, depois desse culto, e lá em casa você continuar a fazer mal, podes ter certeza, você ainda não foi comprado por Jesus. Porque a panela que foi comprada por Jesus, ela põe o fogo aqui dentro da igreja, para produzir o bem. E nós somos muitos cristãos dos dias de hoje, que achamos que nós somos pessoas da igreja para ser servidas. Não! Vocês não foram salvos para ser servidos. Vocês foram salvos para servir a humanidade. Vocês foram salvos para servir a vossa família lá em casa. Aquele teu filho complicado, que fuma lhamba, que bate, que é drogueiro. Aquele teu filho que te falta respeito. Você foi comprado por um preço caro, não para olhar esse filho, mas é para servir esse filho. O teu marido que ficou meio maluco, anda de porta a porta à procura de outras mulheres. Você foi comprada por Jesus por um preço caro, não para gritar, mas é para servir esse homem, fazendo bem. Apesar do pecado que ele faz na tua vida, mas Jesus está a dizer, faça o bem. Eu não te comprei para você fazer mal nessa pessoa. A tua vizinha, aquela mesmo que quando acorda com pano, às vezes ainda nem se tomou banho bem, mas já está lá fora só para cobiçar e para fofocar a tua família. Deus está a dizer, eu te comprei para fazer bem nessa vizinha que te odeia. Você não foi comprado simplesmente para ficar de enfeite. Lá no serviço, aquele teu colega complicado, aquele fofoqueiro que está a complicar a tua vida, Jesus está a dizer, eu te aqueci na igreja, fonte de água viva. No domingo é para você fazer o bem a esse teu colega. As pessoas que nos odeiam, as pessoas que nos fazem mal, Ele está a dizer, ama o teu inimigo, ore pelo teu inimigo. Eu quero que você faça o bem. A panela, conforme vocês disseram, meus irmãos, ela não é comprada simplesmente para ficar em casa, na cozinha, de enfeite, quando as pessoas estão a passar fome. Você tem gás, tem o peixe, tem todos os ingredientes. As crianças estão a chorar de fome, mas a tua panela, por ser especial, você está a dizer, eu não vou cozinhar nessa panela. Comprou para quê? Tem mulheres assim, tem aquelas panelas que vocês guardam, não aceitam ser usada, preferem dar a comida numa panela bem pequena, que a panela está a resmungar mesmo, eu não chego, essa quantidade de arroz é muito, vou cair, não dá, não vou cozer bem. Você tem a panela grande aí, mas como é de esmarte, e compraste porque é só para visita, a visita que nunca vem. As pessoas em casa comem arroz cru porque você está a guardar a panela da visita. Jesus está a dizer, eu te construí, eu te coloquei, eu te comprei. Não é para te guardar, mas é para quê? Para fazer o bem, para servir. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, assim que saírem daqui, lembrem, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês. Deus não permitiu o seu filho morrer na cruz e te salvar por esse preço tão alto, simplesmente para ficar de enfeite na igreja fonte de água viva. Ele te comprou para sair daqui e ser usado pela sociedade. Lá fora há muita gente a chorar. Lá no mercado aqui do Cantintom, é Cantintom o vosso mercado aqui? Ou é aqui não? Aqui não é o Cantintom, aqui é mesmo do parque. É no parque. Eu ouvi na oração o senhor pastor orar pelas vossas bancadas, pelo vosso negócio. Mas Jesus está a dizer, eu te comprei para você ficar naquela bancada, não é para esperar que as pessoas te servem, mas é para servir quem? As pessoas. Serve o teu cliente.
Atende-lhe com bem, atende-lhe com amor. Aquele balde preto onde você vende o tomate, não põe lá mais papelão. Não põe papelão. Se você colocar papelão, você não está a fazer o bem. Jesus não te comprou e te colocou no mercado para você fazer isso no teu próximo. Não faz isso. Jesus não te colocou naquele mercado para discutir com o raboteiro que carrega o teu saco de tomate. Ele está a te dizer, é 1000. E você está a discutir com ele. Só vou te dar 200. E ele tem que pagar a ficha, que é 50. Ele transpirou, passar naquele buraco, naquele lodo, naquelas pedras, quase que caía com a tua mercadoria, mas ele preferiu cair ele próprio do que a tua mercadoria. E na hora dele pagar, você está a discutir com ele, só vou te dar 200. Deus está a dizer, eu não te comprei para fazer isso. Eu te comprei para fazer o bem. Você sai daqui no culto, mas lá fora, quando chegar em casa, o que vai sair na tua boca é ofensa. Mas ofensa do fundo, que a vizinha do outro lado não acredita que é uma metodista cristã. Ela vai falar, essa senhora só anda na igreja se esconder, essa é demônia. Jesus está a dizer, não, eu não te comprei para as pessoas chegarem a essa conclusão. Eu te comprei para você servir as pessoas fazendo bem. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amados irmãos e irmãs, acredito que o recado chegou. Jesus está a dizer, eu vos comprei por um preço de vida, não para vocês se esconderem, mas é para serem o sal e a luz da terra. Brilhem fazendo bem nas vossas casas, nos vossos bairros, no vosso serviço, no vosso gabinete, na praça, na paragem do táxi, onde você estiver, faça o bem, porque é para isso que Jesus te comprou. Ele não te comprou para você fazer o mal, não. Ele te comprou para fazer o bem. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E se você ama a Deus, que te comprou com preço de sangue, você já sabe, quando sair daqui, começa a fazer o bem. Primeiro, aos membros da tua casa, aos irmãos da tua igreja, aos teus vizinhos, aos colegas do mercado, do serviço, até aos gatunos do teu bairro. Faça o bem. Faça o bem, que você vai dar conta que nunca vão te deixar mal os ladrões do teu bairro. Eles vão te proteger. Vão te proteger. Na igreja que está aqui em Frederico Ngongolo, o pastor me havia convidado, eu já contei essas experiências em várias igrejas. O pastor sempre que passava encontrava jovens ladrões lá e saudava. Quando tivesse água dava, tem bolo, dá, tem qualquer coisa que sobrou nas festividades, o pastor dava nos rapazes lá do beco. Para quem já foi na Frederico Ngongolo, a entrada é num beco. Um dia o grupo chamou o pastor e disse, pastor, a partir de agora, sempre que há atividade na igreja, o pastor tem que ser o último a sair. Mas por quê? Quando nós sabemos que o pastor já saiu, é porque qualquer pessoa que passar aqui já não é da igreja. O pastor comunicou e era assim a vida dele. Quando o pastor tiver a passar a noite já no beco, para ir para casa, então quer dizer que o beco está fechado. Quem passar aí vai ser tramangado. Esses jovens cuidavam das mamás, que faziam trabalho antes do pastor. Todas as mamás queriam que saísse cedo na atividade. Não dá. Mas a partir daquele momento, podiam sair 21 horas, podiam sair às 19. Nenhuma mamá da igreja saía mais com medo, porque os ladrões, os bandidos, protegiam as próprias mamás. E a coisa ficou mais linda ainda, quando a igreja foi assaltada por um bandido. Levou todas as cadeiras plásticas. E o pastor, quando chegou, foi falar com os amigos dele. Campo, me roubaram as cadeiras da igreja. O quê?
Roubaram a nossa igreja. Olha, eles não vão lá, mas aí já mudou tudo. Roubaram a nossa igreja. Senhor pastor, fica aqui, nós já vamos resolver isso. Entraram no terreno. O senhor pastor foi chamado. Eles conseguiram trazer todas as cadeiras de volta. Os ladrões amarrados. Vejam aqui. Ladrão amarrar o outro ladrão. Levaram os gatunos para a polícia. Esses são gatunos, roubaram na igreja, não tem vergonha. Está a nos fazer envergonhar, roubaram na nossa igreja. Os homens da esquadra tiveram que prender os ladrões. Chamaram um pastor para ir lá para a queixa. Eles fizeram queixa já amarrado. Facilitaram o trabalho da polícia, foram amarrados, mas já sangraram também. O pastor teve que conversar e reduziu a situação. Os jovens saíram, os ladrões que não eram da área, que não conheciam, vieram pedir perdão obrigatoriamente ao pastor e prometeram nunca mais mexer na igreja deles. Sabem por quê que essa igreja foi protegida? Porque aquele pastor fez o bem. Até as pessoas que o bairro dizia não prestam. Por isso, minhas irmãs, saem daqui, façam bem até o feiticeiro. Aquele que você diz mesmo que é mau, essa pessoa, faça o bem. Porque fazendo o bem, que você vai poder alimentar essas pessoas. Lembram da panela? Ela sofre, mas no final do dia, a cozinheira tem um tempo para aquela panela. É o momento que você vê a mãe a lavar a panela com muita paciência e muito amor. Ela sabe que essa marca preta já não sai, mas ela continua a esfregar. E às vezes ela faz esse trabalho cantando. E a panela consegue sentir a voz da sua cozinheira. Apesar daquela temperatura forte das lenhas, mas a panela sabe que tem uma hora que aquela dona estará ao seu lado. É a hora dela, é o momento dela para lhe cuidar e lhe curar as feridas do fogo e tirar até aquelas crostas que o fumo criou. E quando até ela se sentir que já foi limpa, nós demos conta que a cozinheira, a mamã, vai lá fora, vira para a panela apanhar o sol e secar e brilhar. Isto para dizer o quê? Sofra agora, mas lembra, chegará uma hora em que Jesus estará contigo para curar as tuas feridas, com muita paciência e amor. Faça o bem, chegará a hora que Jesus vai cuidar da tua ferida, da tua dor e do teu sofrimento. Esse é um Deus que nunca abandona tudo que Ele compra para fazer o bem. Finalmente, nós ouvimos que Cristo não foi enviado para ser servido. Ele foi enviado para servir. Hoje, lamentavelmente, meus irmãos e irmãs, muitos de nós cristãos, enviados ao mundo, não servimos. Muito pelo contrário, condenamos mais do que servir. Reclamamos mais do que servir. Se na realidade quer sentir a mão milagrosa de Deus a cuidar das tuas feridas, quando sair daqui hoje, comece a exercitar esta ação. Saia daqui preparada para fazer o bem, porque foste comprada para servir. Que Deus nos abençoe. Amém.